Olá a todos! Queremos saudar a todos que nos vejam através das redes sociais e não só. Deus abençoe a todos de grande maneira. Esse é o nosso desejo para a vossa vida. De aqui, os pastores de Oliveira. Deus continue a abençoar a todos de grande maneira. Nunca se perguntaram acerca de um livro que aparece sempre dentro de uma caixa de algum eletrodoméstico que vocês compram? Do televisor, da geleira, da ventoinha, digamos, da mesa. Quase todo imóvel que uma pessoa compra vem com um livro que chama-se catálogo. Este livro catálogo é um livro de instruções que o fabricante põe dentro da caixa onde vem o imóvel para a pessoa que vai usufruir desse imóvel saiba como funciona ou como montar. Então, se abrimos uma das primeiras páginas deste livro, ou do catálogo, vamos encontrar uma palavra que vem escrito aviso. E no aviso vamos ver todas as precauções a ter acerca deste material. Ou seja, mantenha este material fora do alcance das crianças. Este equipamento não pode apanhar água, etc, etc, etc. E depois vem outras páginas onde vem as garantias e também onde vem como funciona. Conforme todo imóvel na terra tem um catálogo, Deus, para o ser humano, também deixou um catálogo. E este catálogo chama-se Bíblia. Em espanhol, La Bíblia. Em inglês, The Bible. Em um mundo, em Bíblia. Vamos lá. Este catálogo que Deus deixou para nós serve para nos instruir, para nos redarguir, para nos ensinar. Através deste livro, podemos saber como funcionamos. Podemos saber quais são as nossas limitantes. Podemos saber até onde podemos ir e até onde não podemos ir. Estamos? Até onde podemos ir e até onde não podemos ir. E eu posso dizer que o livro de Gênesis é a página dos avisos, das precauções a tomar acerca deste material, que é a imagem e semelhança de Deus. Sempre que você quer entender algo acerca da humanidade ou acerca da tua vida, busque o livro de Gênesis. Sim, porque é o livro de Gênesis. Porque é no livro de Gênesis onde encontras o desígnio, a ideia original de Deus para a humanidade está em Gênesis, nos seus primeiros capítulos, antes da caída do homem, ou seja, antes de Adão e Eva pecarem contra Deus, antes de Adão e Eva desobedecerem-se contra Deus. Por quê? Porque Deus sempre deixa instruções. E as instruções de Deus são tão fáceis que para Deus a obediência vale mais que o sacrifício. Muitos se metem em problemas desobedecendo à voz de Deus. Depois, quando se metem em problemas, ficam a pedir orações. Irmão, orem por mim. Irmão, vamos jejuar 40 dias. Irmão, vamos fazer vigília. Sacrificam-se tanto para buscar uma solução. E depois, quando encontram a solução, voltam mais no pecado. Depois querem pedir mais oração. Diz a palavra de Deus. Deus não pode ser zombado. Atenção com isso. Por isso, siga as instruções. Obedece mais e sacrifica-te menos. Por que explico isso? Porque todas as instruções de Deus são fáceis. O problema é que a nossa mente humana, a nossa lógica, olha aquilo tão fácil que até nem acredita. Vou dar um exemplo. Havia um general de guerra na Bíblia, chamava-se Naamã. Esse general de guerra, uma vez, ele tinha uma doença que fez com que a sua estima tivesse baixa. Então ele sabia que havia um servo de Deus, um profeta, que podia lhe curar através de oração, através de um milagre na sua vida. Então ele pegou os seus guardas e foi até onde estava o servo de Deus. Quando o general chegou aí, o servo de Deus, para resumir a história, para não vos cansar muito, o servo de Deus deu uma instrução ao general. Disse para o general, ou seja, mandou para dizer ao general que o general tinha que mergulhar 7 vezes no rio Jordão.
Era mergulha, sai, até 7. O general viu isso como uma zombaria. Eu venho de tão longe para falar contigo. Um general desse tão famoso. Você nem vem me receber. Ainda acima de não me receber, mandas uma instrução desse tipo, que tenho que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Tantos rios para mergulhar, e o Rio Jordão está mandando mergulhar. Então, um dos seus servos lhe disse: general, vieste de tão longe. Só estão a te mandar mesmo mergulhar, algo tão fácil. Mergulha só. Mete-te no rio. Entra no rio. 7 vezes, não é nada. Então o general de guerra foi e pôs-se no rio 7 vezes. E curou. Outro exemplo que eu tenho é acerca de Moisés. Moisés e o povo de Israel, quando estavam a sair do Egito. Moisés, depois de saírem do Egito, chegaram, ou seja, quando estavam já frente ao Mar Vermelho, nas regiões cercanas do Egito, aí no Mar Vermelho, Moisés se encontra com um impasse, com um problema sério. Esse problema sério que Moisés se encontra com ele foi que à frente de Moisés estava o Mar Vermelho, detrás de Moisés estava o exército do Egito. Egito é uma das nações mais antigas da Terra. Que quero dizer que naquele tempo já era uma civilização organizada. Tinha um exército altamente potente. Moisés, como humano, tinha 2 opções. Uma, aqui os 2 milhões de israelitas vamos nos meter para o mar, vamos nadar, todos. Imaginem-se todo aquele grupo de pessoas cheio de medo, cheio de pânico, entrarem naquela água com crianças, mulheres, idosos, mais os pesos dos animais que eles estavam a levar. Seria uma tremenda catástrofe. Todo mundo estaria a afogar, iam se afogar só no mar. Segunda opção que Moisés também ia ter é que pegar, como eles vinham como escravos, é pegar aqui as facas, as colheres, os machados e virar contra os egípcios e lutar contra os egípcios. Também não seria uma boa decisão. Então o que Moisés fez? Pediu ao povo que se calmasse e ele começou a clamar ao Senhor. O Senhor aparece de imediato e lhe fala: por que tu clamas a mim? Em outras palavras, o que eu pude entender aqui é que Deus foi cortar a oração de Moisés, como que não há tempo para você orar. Olha à tua frente, olha à tua atrás. Eu te dei algo em tuas mãos. Não tens que fazer nada mais. É que pega o que está na tua mão, levanta a tua mão. Levanta as mãos, levanta a vara que eu te entreguei. E o mar vai se abrir e o povo de Israel vai passar em seco. Isso é uma instrução tão fácil. Se você pega as ideias que eu ia ter se estivesse no lugar de Moisés, que é 1, lutar com os egípcios, 2, vamos atirar para o mar. E a ideia que Deus traz, a de Deus é mais fácil. Só que por ser tão fácil é a mais difícil de crer. Levantar a mão, o mar vai se abrir. Por favor. Então, esse é o problema da humanidade hoje em dia. Preferimos buscar as nossas soluções do que seguir instruções de Deus. Por quê? Porque são tão fáceis que vamos dizer, isso é do outro mundo. Em outras palavras, quando vamos dizer às nossas irmãs quais são os métodos divinos de ela saber escolher seu futuro esposo, ou saber quem é o esposo que Deus tem predestinado para ela, ela vai ver, esse homem não existe. Aqui nessa terra, esse não existe, esse deve ser extraterrestre, porque é tão fácil a instrução que Deus deixa, que ela crê que não existe. E os nossos irmãos também, de igual maneira, é a mesma coisa. A instrução que Deus deixa para o homem buscar a futura esposa é também tão fácil que ele não crê. Porque é tão fácil. Deus sempre deixa instruções fáceis. Por isso, hoje, estamos a entrar com o tema do relacionamento, parte 1. Matrimônio, casamento, formação da família, parte 1. Então, para falarmos sobre esse tema, vamos nos basear no livro de Gênesis. Vamos buscar o nosso catálogo, verdade? Peguemos o nosso catálogo. Vamos buscar o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Vamos ver o que é que diz
este livro. Diz o seguinte, vamos ler 26, né? Até onde o Espírito Santo nos leve. Diz a palavra, e disse Deus, façamos ao homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, versículo 28, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. 29. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. 30. E todo o animal da terra, e todas as aves dos céus, e todo o réptil da terra, em que há a alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. 31. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e manhã do dia sexto. Ora bem, vamos começar a explicar primeiro a natureza do homem, para então entendermos como é que o homem funciona. Em outras palavras, para você entender como é que algo funciona, primeiro tens que entender como é que está feito. Aí vemos em Gênesis, seus capítulo 1 e versículo 26. E disse Deus, façamos ao homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E depois vem outros versículos à frente e disse que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança os criou, macho e fêmea os criou. Primeira coisa que vamos fazer é que entender como Deus fez o homem. Deus, quando fez o homem, usou duas palavras. A palavra fazer e a palavra criar. Para entendermos cada palavra, é necessário voltarmos para a etimologia de cada palavra. Os estudantes universitários não só me entendem quando eu falo de etimologia. A etimologia, estamos a falar de origem. Onde é que se datilografou essa palavra pela primeira vez? Onde é que se inventou essa palavra? Inventar não, digo datilografar, ou seja, fazê-la como oficial de um certo idioma. A palavra fazer, uma palavra de origem hebreia, que em hebreu significa, hebreu quer dizer, em hebraico, essa palavra significa, ou seja, pronuncia-se como asar. Asar significa fazer, que se formos para traduzir a palavra fazer a partir do hebreu, significa formar a partir de algo que já existe. Vou repetir. A palavra fazer, que é uma das palavras que Deus usou para trazer à existência a humanidade, é de origem hebraica, que pronuncia-se asar, que significa trazer a partir de algo que já existe. Em outras palavras, já existia o pó da terra. Porque o ser humano foi a última coisa que Deus fez na ordem da criação da terra, no sexto dia. Como já existia a terra, conforme vimos lá no versículo 1 de Gênesis, no princípio eram os céus e a terra, Deus pegou no pó da terra e fez, fazer, trazer de algo que já existe. E a outra palavra que Deus
pronunciou na formação da existência do homem, a trazer o homem para a existência, foi a palavra criar. E a palavra criar, a partir do hebraico, pronuncia-se a palavra barar, que significa o quê? Trazer do abstrato, trazer do invisível, formar do nada. E se formos para o livro de Efésios capítulo 1, vamos entender bem essa parte do Gênesis. Em Efésios capítulo 1 diz que já o ser humano existia antes da fundação da Terra. O que quer dizer que o ser humano, a nível do universo, a nível do espaço, o ser humano é mais antigo que a própria Terra. Então, o ser humano já existia antes da fundação do mundo. Segundo o livro de Efésios, capítulo 1, versículos 4, disse que já estávamos nele antes da fundação do mundo. Então, aqui Deus usa uma outra palavra em Gênesis, criar. E a palavra criar, do abstrato, foi o que Deus fez. Soprar aliento de vida. Deus é invisível. Deus não se vê. Então, a partir do invisível, trouxe algo visível. Isso é que significa criar. Deus pegou o que estava dentro dele antes da fundação do mundo e soprou dentro do barro. E automaticamente o barro transformou-se em um ser vivente. Agora, essa junção entre o barro e o aliento, Deus chamou ser humano. Estamos? Agora, há algo aqui que temos que entender, muito importante. Tudo o que Deus fez antes, no processo da criação do universo, do planeta Terra, propriamente falando, tudo o que Deus fez antes, fez para sustentar o que havia depois. Me explico. Se formos a ver a ordem da formação das coisas na Terra, no planeta, né, vamos dar conta que a água apareceu primeiro que o peixe. As plantas, quer dizer, vamos dar conta que a terra apareceu primeiro que as plantas. Vamos dar conta que os céus apareceram primeiro que as estrelas. Vamos dar conta que as plantas apareceram primeiro que os animais, os herbívoros. Ou seja, tudo que apareceu primeiro, tudo que Deus criou primeiro, criou com o intuito de sustentar o que havia depois. Ou seja, Deus primeiro cria as condições, depois é que cria o que vai viver nessas condições. Essa é uma ordem de Deus que nunca falha e aplica-se em tudo que Ele deu. Então Deus primeiro cria a água, depois cria o peixe, põe o peixe na água, cria a terra, depois cria a planta, põe a planta na terra, cria o firmamento, que são os céus, depois cria as estrelas, pega as estrelas, põe no firmamento, porque Deus criou um ambiente primeiro para sustentar o que havia viver nesse ambiente. Mas temos aqui agora uma coisa importante. No sexto dia Deus criou o homem. Onde é que Deus ia pôr o homem? Alguém pode me dizer, não, na terra que Ele fez. Diz lá o livro de Gênesis, um pouquinho mais à frente, diz que esses são os inícios dos céus e da terra. Estava a ser referido ao jardim de Éden. Deus primeiro fez o jardim de Éden. E depois pegou no homem que Ele havia formado, diz a Bíblia que pegou no homem que havia formado e pôs naquele jardim de Éden. Ou seja, não pegou no homem na mão e levou por um caminho, vamos passar por aqui. Quer dizer que o homem até hoje não sabe qual era o caminho que ele tinha que passar para chegar no jardim. Deus lhe pegou onde ele estava, lhe pôs automaticamente no jardim. True. Em outras palavras, Deus pegou no peixe, pôs na água, pegou na planta, pôs na terra, pegou nas estrelas, pôs nos céus. E pegou no homem, pôs no jardim de Éden. O ambiente que Deus havia preparado para o ser humano estar aí. Então, para entendermos melhor essa situação, vamos entender o que é que significa o jardim de Éden, biblicamente. A palavra Éden, em hebraico,
é uma palavra composta por 5 letras, 5 símbolos. E em hebraico, uma palavra é composta por símbolos. E que cada símbolo também em si, numa palavra em hebraico, significa também uma palavra. Se pode escrever uma palavra com um símbolo, e se pode escrever uma única palavra com vários símbolos. Já que no hebraico, um símbolo é uma palavra. A palavra Éden em hebraico está composta por 5 símbolos, ou 5 marcas. E essas marcas, cada marca tem o seu significado. A primeira marca significa lugar, a segunda significa presença, a terceira significa porta aberta, a quarta significa um lugar deleitoso, um lugar de deleite, e a quinta significa momento. Então, se pegarmos essas 5 palavras e juntarmos, então vamos encontrar o significado de Éden. Éden significa um momento na terra, onde a presença de Deus é porta aberta para os céus. Vou repetir. Um momento na terra, onde a presença de Deus é porta aberta para os céus. Por isso, o Adão, desde o jardim de Éden, podia conversar com Deus normalmente. Porque ele estava a um momento na terra, onde a presença de Deus era uma porta aberta para os céus. Quer dizer, era metade céu, metade terra. Isso é que diz a Bíblia sobre o jardim de Éden. Era metade céus e metade terra. Por isso era o único lugar onde o diabo tinha como viver quando foi botado dos céus, do ambiente dele. Só podia mesmo conseguir estar aí no jardim. Antes de Deus trazer o homem à existência. Então, o ser humano foi feito para estar na presença de Deus. Isso é que significa, em poucas palavras, Éden, presença de Deus. Esse é o ambiente que Deus fez para o ser humano. Assim como Deus fez a água para o peixe e a terra para a planta. A terra para a planta. Cada ambiente tem algo para sustentar. E cada coisa formada tem um ambiente para estar sustentado. O que acontece quando nós tiramos a planta da terra? A planta vai secar sozinha. Um peixe, tiras um peixe da água, vai se afogar sozinho, vai morrer asfixiado. Se tiras uma estrela do firmamento, ou se uma estrela, não posso tirar a estrela do firmamento, claro. Se uma estrela sozinha se atreve a afastar-se do firmamento, então automaticamente a força da gravidade lhe atrapa. Então ele se afasta do firmamento, transforma em meteorito, explode e desaparece. Nunca mais vai brilhar essa estrela. Por quê? Só porque se atreviu a afastar-se do seu ambiente pelo qual foi formado. Onde é que você quer chegar com isso, pastor Eduardo? Espera, vamos chegar aí. Onde é que eu quero chegar com isso? Deus deu uma instrução no ser humano. O dia que comeres da fruta dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Ou seja, Deus não disse no Adão, o dia que você comer, o dia que você me desobedecer, vou te matar. Disse, certamente morrerás. Agora imagina. A única coisa que Deus fez quando Adão desobedeceu a ele foi tirar o Adão do jardim de Éden. Foi o único. Diz que Deus lhes expulsou do jardim. Lhes expulsou desse momento na terra, onde a presença de Deus é porta aberta para os céus. E disse que Deus meteu aí querubins para controlarem, e tinha uma espada uma espada incendida com fogo que revoltava o jardim de um lado para o outro para ninguém entrar de novo. E automaticamente aconteceu algo. Pega no peixe e ele tira da água. Não precisa lhe matar, vai morrer sozinho. Pega na planta, tira da terra. Vai morrer sozinha. A estrela morre sozinha. Foi o que Deus fez. Tirou o ser humano
desse momento na terra, onde a presença de Deus é porta aberta para os céus, automaticamente o homem começou a morrer. Vamos dar uma pausa aqui e continuaremos na próxima sessão a explicar. Se te interessa, acompanha esse tema, porque isso vai se meter quente. Na segunda parte, com a minha esposa, pastor Avião de Oliveira. Tem que cortar aqui porque o tempo não nos permite. Deus lhes abençoe a todos. Tchau. E nos vemos na próxima sessão. Como encontrar o homem ideal para ti e para os homens a mulher ideal, conforme o desenho original de Deus. Deus lhes abençoe a todos.